Fala jovem, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Lucas do Quebrando Questões. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí porque a partir de hoje vai rolar muito conteúdo top sobre concursos. Não se esquece também de deixar aquele like maroto, ativar o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos e compartilhar esse vídeo caso você goste. E se você ainda não segue a gente no Facebook e no Instagram, eu queria te convidar a dar uma passada por lá logo após esse vídeo para conhecer um pouco mais do que nós postamos em nossas redes sociais, fechou? E no vídeo de hoje nós iremos tratar dos pontos mais importantes sobre o tema homicídio, que é considerado um crime contra a vida, beleza? Pessoal, a princípio, o crime de homicídio ele ocorre quando uma pessoa pratica o ato de matar outra pessoa. Temos aí o chamado homicídio simples. O homicídio ele pode ocorrer tanto de forma omissiva quanto de forma comissiva, podendo ser praticado por meios psicológicos e outros meios materiais, tendo como bem jurídico tutelado a vida. Cabe destacar que o núcleo do delito de homicídio é o verbo matar. Além disso, o homicídio ele pode ocorrer tanto por dolo direto ou indireto e também mediante culpa. O crime de homicídio pode ser fracionado em mais de um ato, sendo assim crime plurissubsistente, dando a possibilidade de existir a tentativa, caso a consumação do crime não ocorra por circunstâncias diversas à vontade do agente. E falando um pouco sobre a sua consumação, ela ocorre a partir da morte da vítima. Sendo assim, podemos afirmar que se trata de um crime material, pois exige um resultado naturalístico, que é o falecimento da vítima. Pessoal, conforme a doutrina majoritária, o crime de homicídio se torna possível a partir da vida extrauterina da pessoa. Então, se ocorre a morte antes do nascimento da pessoa, nós poderemos estar tratando aí de um caso de aborto e não de homicídio. Vale mencionar também que o delito de homicídio pode ser considerado impossível, caso uma pessoa tente matar outra que já esteja morta, beleza? E galera, quando uma pessoa mata outra, agindo em prol de uma atividade típica de grupo de extermínio, o homicídio simples ele passa a ser qualificado como crime hediondo. Outro ponto importante é que se o sujeito passivo for presidente da República, do Senado, da Câmara ou do STF e o ato estiver vinculado a uma natureza política, o crime previsto estará apresentado na Lei de Segurança Nacional e não no Código Penal. Galera, há casos em que a pena de homicídio poderá ser reduzida de 1/6 a 1/3, ocorrendo assim o chamado homicídio privilegiado. E quando é que esse homicídio privilegiado é possível? Bem, o homicídio privilegiado ele é possível quando o crime for impelido por motivo de relevante valor social ou moral e quando o crime for impelido por domínio de violenta emoção após o sujeito passivo provocar injustamente a vítima. E Lucas, qual é a diferença entre relevante valor social e relevante valor moral? Pessoal, o motivo de relevante valor social é quando o interesse é da coletividade ou de ordem geral, enquanto o motivo de relevante valor moral ocorre quando o interesse é individual ou particular do agente. Cabe destacar ainda que no concurso de pessoas, caso o crime por violenta emoção seja praticado, o agente que não possuía tal circunstância pessoal responderá por homicídio simples e não privilegiado. Então, como falamos, o homicídio privilegiado ocorre quando uma pessoa que mata outra acaba tendo o privilégio de ter a pena reduzida por determinada circunstância. E o homicídio qualificado seria o quê? Para começar a falar sobre o homicídio qualificado, devemos saber o que é crime qualificado, que é aquele que traz uma circunstância a mais, um elemento mais grave que o tipo original. Em razão dessa maior gravidade, a pena prevista para o delito é aumentada. Então, o homicídio qualificado trata-se de uma pena de homicídio mais grave por causa de determinados fatores. E quando é que o homicídio será qualificado? Pessoal, o homicídio ele será qualificado quando for cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. O homicídio qualificado ocorrerá por meio de traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.
Ocorrerá também para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e será cometido também contra autoridade ou agente integrante do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau. Galera, dentre os homicídios qualificados, eu queria dar uma ênfase ao homicídio cometido por motivo fútil, com emprego de tortura, e também um homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, que é o chamado feminicídio. Em relação ao homicídio por motivo fútil, ele ocorre quando a pessoa tira a vida de outra por um motivo besta. Cabe mencionar que o motivo injusto ele não se confunde com o motivo fútil. Outro ponto importante é que o crime cometido por ausência de motivo é considerado qualificado por motivo fútil pela doutrina. Já o STJ o considera como um homicídio simples. Em relação ao homicídio com emprego de tortura, caso o agente tenha como principal objetivo a tortura da pessoa sem a pretensão de matá-la, caso a mate, o agente responderá por tortura qualificada, mas não por homicídio qualificado. Por fim, em relação ao crime de feminicídio, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolver violência doméstica e familiar e envolver menosprezo ou discriminação à condição de mulher, beleza? Cabe destacar que a pena de feminicídio poderá ser majorada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestão ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima e em descumprimento das medidas protetivas de urgência, beleza? Pessoal, na existência de mais de uma qualificadora, uma delas qualificará o delito, enquanto a outra servirá como agravante genérica, no caso de previsão ou circunstância judicial desfavorável, caso não exista a previsão de agravante. Tranquilo? É possível ainda o homicídio ser privilegiado e qualificado, desde que a qualificadora seja objetiva em relação ao meio usado e a situação privilegiada seja subjetiva em relação aos motivos do crime. É importante mencionar que, conforme o STJ, por incompatibilidade axiológica e por falta de previsão legal, o homicídio qualificado privilegiado não integra o rol dos denominados crimes hediondos, beleza? Galera, além do homicídio doloso, nós temos também o homicídio culposo, que acontece quando a gente acaba cometendo o homicídio sem ter a intenção de matar. E falando um pouco mais sobre a majoração da pena, nós temos que ela pode ocorrer tanto no caso de homicídio culposo e no caso de homicídio doloso. No caso de homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Já no homicídio doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Cabe destacar também que se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio, a pena é aumentada de 1/3 até metade. E galera, nos crimes de homicídio, é possível o perdão judicial. E quando é que ocorre isso, Lucas? Isso ocorre no homicídio culposo, quando as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. A gente pode dar como exemplo simples o pai que retira o carro da garagem, no entanto, não vê seu filho de 2 anos que estava atrás do carro, ocorrendo assim um homicídio culposo. Outro ponto sobre o perdão judicial é que, conforme a súmula 18 do STJ, a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Indo agora para as questões, nós temos aqui na nossa primeira questão o seguinte, ó. O homicídio qualificado privilegiado, nos termos da jurisprudência predominante do STJ, é considerado crime hediondo, porque a qualificadora prepondera sobre o privilégio, pois este é mera causa de diminuição da pena. E aí, pessoal, a questão está certa ou está errada?
Pessoal, conforme o STJ, por incompatibilidade axiológica e por falta de previsão legal, o homicídio qualificado privilegiado não integra o rol dos denominados crimes hediondos, beleza? Sendo assim, o gabarito está errado. Vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte, ó. No homicídio doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Pessoal, a questão está errada, né? Esses casos de aumento da pena ocorrem no caso de homicídio culposo e não de homicídio doloso. O de homicídio doloso, a pena é aumentada em 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, beleza? A respeito de crimes contra a pessoa, é correto afirmar que responderá por homicídio qualificado o agente que matar para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de uma contravenção penal. Galera, a questão está errada, né? O homicídio será qualificado quando cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime e não de uma contravenção penal, beleza? Então, o gabarito está errado. Pessoal, então é isso aí. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar o vídeo para quem precisa desse conhecimento. E caso ainda não seja inscrito no nosso canal, basta apertar nesse botãozinho vermelho ó, que se encontra logo aqui abaixo. E é claro, eu queria saber a opinião de vocês em relação ao assunto de hoje e qual seria um assunto ideal para o próximo vídeo. E por fim, não se esqueça de tirar o print do material teórico e revisar logo após finalizar esse vídeo. Desde já eu deixo meu muito obrigado, valeu e tamo junto.